Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Onésimo Nunes e quero compartilhar com vocês mais uma mensagem de fé e de esperança. Quero fazer uma leitura bíblica na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e os seguintes. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Queridos e amados irmãos, eu inicio vos dizendo que a cultura atual é particularmente avessa ao sofrimento. Talvez seja até por isso que existem tantos ensinamentos que dizem que pelo fato de Cristo ter levado sobre si as nossas dores, nós então não podemos passar por nenhum sofrimento. Porém, meus irmãos, não é isto que a Bíblia Sagrada ensina. Textos bíblicos como este que eu acabei de ler nos mostra que o sofrer é parte da existência humana, que o sofrer é parte da vida cristã. Aliás, Jesus, que nunca cometeu pecado, foi retratado nas profecias de Isaías como servo sofredor. Pense comigo, meu irmão. Quantos mártires da história da igreja foram torturados e morreram violentamente por amor a Jesus Cristo? Ser cristão, queridos, não é um salvo-conduto contra o sofrimento, de forma alguma. Precisamos entender, amados, que há dificuldades e dores que são decorrentes do simples fato de vivermos neste mundo. Doenças, acidentes, tristezas, perda de entes queridos, são coisas que acontecem simplesmente pelo fato de vivermos aqui. É claro que muitas pessoas sofrem consequência de más escolhas. Porém, até hoje, existem pessoas sim que sofrem por fidelidade a Jesus. Tem gente neste exato momento, talvez não seja aqui, vivemos num país de liberdade religiosa, mas neste exato momento existem pessoas sendo presas, perseguidas, mortas, torturadas por causa do Evangelho. Até mesmo em nosso país, como eu disse, que é um país livre, existem pessoas que muitas vezes são perseguidas pela família, por amigos, simplesmente porque decidiram servir a Cristo. Meus irmãos, precisamos compreender uma coisa. Quem quiser ser obediente ao Senhor pode esperar por provações. A vida traz sofrimentos, mas é bom nós lembrarmos de uma coisa. Sempre a fidelidade a Jesus acarreta dificuldades
que de longe de atestarem falta de fé ou pecado, não é nada disso. São oportunidade de cada filho de Deus tomar parte dos sofrimentos de Cristo, conforme afirmou o apóstolo Pedro no versículo 13 do texto que eu li. Ele diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória se for revelada, vocês exultem com grande alegria. Isso é um motivo de alegria, que o sofrer seja encarado com dignidade, que fortalecidos pelo Espírito de Deus, nós sejamos fiéis até o fim e glorifiquemos a Deus como discípulos fiéis de Jesus Cristo. A questão não é se sofreremos, mas por qual causa e com que nível de dignidade sofreremos. Que Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Que a graça de Deus e a sua misericórdia estejam sobre a tua vida. Um abraço.